Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma reunião e hoje de forma online, mas eu queria que nessa manhã nós estivéssemos conectados ao Senhor com os nossos olhos em Jesus. Então, não seja apenas um espectador aí sentado no seu sofá, mas de verdade que você possa reunir a sua família e juntos nós possamos adorar o Senhor, nós possamos meditar na palavra, termos um tempo de oração. É um culto. Então eu quero te encorajar e eu quero te convidar a cultuar ao Senhor. Abra o seu coração, feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor unidos. Pai, eis-nos aqui diante de Ti, nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, gratos, Senhor, gratos pela Tua fidelidade. O Senhor é bom, nós podemos desfrutar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós e queremos levantar as nossas vozes em adoração a Ti, em louvor por quem o Senhor é. Então, pelo poder do Teu Espírito, conduza-nos para a glória do Teu nome. Enche os nossos corações de desejo por Ti, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Então, sacia-nos na Tua presença. Em nome de Jesus. Encha a sala, a casa dos meus irmãos com a Tua presença, Senhor. Enche-nos, Senhor, com mais de Ti, para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui mais uma vez, diante de Ti. Eis-nos aqui mais uma vez, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma
por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Devoção está no meu Senhor, meus dias em tuas mãos. E como posso eu responder ao seu amor? Jesus, tu tens minhas afeições. Meu coração dói de amor para ti, tão forte por ti, só por ti.
Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Um novo cântico em meus lábios, em meu coração a sua lei, em sua destra delícias perpétuas. Tu és o meu refúgio, tu és o meu único bem. O meu prazer está em ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. E os seus olhos são de amor, e os seus pés pra eu beijar, e os seus olhos são de amor, e os seus pés pra eu beijar, e os seus olhos são de amor, e os seus pés pra eu beijar, e os seus olhos são de amor, e os seus pés pra eu beijar. Coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, Jesus, só por ti. Senhor, receba a nossa adoração, o louvor dos nossos lábios. Nosso amor. Conduza-nos, Pai, a um coração que te ama cada vez mais. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, meus amigos. Então, avisos rápidos e breves, mas muito importantes para nós. No dia 31, ali na virada do ano, nós vamos ter o nosso turno de oração, começando às 10 horas, 22 horas, e aí nós vamos até a meia-noite. Alguns anos nós já temos feito isso e tem se tornado parte de uma tradição nossa, nós passarmos a virada de ano juntos aqui na base, tendo um turno de oração nos moldes da sala de oração,
com alguns focos. Então, vai ser muito bom ter você aqui conosco. Nós queremos perseverar nisso e, mais uma vez, eu quero enfatizar esse convite a nós, a nossa comunidade, para nós estarmos aqui juntos no dia 31, a partir das 22 horas, ok? Vai ter um linkzinho aí para você fazer a sua inscrição para nossa confraternização que vai haver pós, né, o turno de oração. Então, não fique de fora. Se você estiver aqui pela cidade, você está mais que convidado para estar aqui conosco, ok? Esse é o nosso maior aviso do culto de hoje. Nós não temos as nossas programações de semana, nós estamos em recesso com as ICs e a sala de oração. Então, esse é o último, né, encontro nosso do ano. Então, lembre-se disso, não fique de fora e vem com a gente. Vamos ao nosso momento de generosidade. Nós acreditamos que o momento de nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor é uma extensão da nossa adoração. Nós não temos dificuldades com isso, pois nós entendemos que o Senhor é aquele que provê nas nossas vidas e o dinheiro não é Senhor sobre nós. Então, nós queremos sempre incentivar os nossos irmãos a serem generosos, porque Deus é generoso. E como o próprio Vitor costuma dizer, na corrida de sermos generosos, Deus sempre vai ganhar de nós. E nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Então, o coração voluntário, o coração generoso precisa ser parte da nossa vida como discípulos de Cristo. Então, aí vai ter o nosso QR Code na tela e você pode contribuir com o seu dízimo, a sua oferta, adorando ao Senhor e colaborando com a nossa comunidade. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse culto da base. Nós estamos encerrando o ano 2025. Muito grato por tudo que o Senhor permitiu a gente viver, as dificuldades e também as bênçãos, as coisas agradáveis, as coisas que foram desafiadoras. Tudo isso coopera para o plano de Deus de nos fazer cada vez mais parecido com Jesus. Eu sou grato pelo ano que a gente pôde viver, caminhar juntos, ser igreja, ser o corpo de Cristo, presente na vida uns dos outros, participando e compartilhando da vida que flui a partir de Deus, da cruz, da graça, e compartilhando isso, vendo isso se espalhar na vida uns dos outros. Muito feliz. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Enquanto a gente se prepara para encerrar esse ano, eu quero fazer uma reflexão que postura os nossos corações para o ano que vem, para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver de maneira que glorifica a Deus e rejeitar a mornidão espiritual e abraçar a excelência do chamado para o qual Cristo nos comprou. Cristo nos quis e nos desejou para que pudéssemos ser dele e parecidos com ele. Nós podemos dizer sim para esse chamado, especialmente pela maneira como a gente vive, né, diante das circunstâncias que nos acontecem. E eu queria chamar a sua atenção para esse texto de Jeremias 12, o versículo número 5, é muito interessante, né? Diz o seguinte: se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? E se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? O profeta Jeremias, ele é um profeta da transição, né, entre o reinado de Judá e o cativeiro babilônico. E o profeta Jeremias, ele profetiza nesse contexto onde uma realidade está sendo desafiada por um ataque ou uma invasão estrangeira, exterior, e ele está, né, olhando e observando, poxa, os ímpios prosperam, até mesmo aqueles que estão perto de mim planejam contra mim. Deus, você não vai fazer justiça? O que está no seu coração? O que você acha dessas coisas inteiras? E Deus, então, ele faz uma pergunta comparativa, né? A pergunta é bem legal, uma pergunta teológica, né? E na estrutura do versículo, a gente vê Deus fazendo duas comparações. Primeiro, correr com cavalos e correr com homens. Depois, o terreno plano e o terreno duvidoso do Jordão. E Deus, ele levanta essa questão para que Jeremias possa perceber que o que está acontecendo
não é só Deus não lidando com aquilo que a gente gostaria que Ele lidasse, mas é Deus nos preparando para poder viver uma vida ainda mais excelente, uma vida ainda mais gloriosa. A gente vai voltar no texto, mas antes de compartilhar o texto em si e os pontos que eu preparei hoje, eu estou finalizando mais um livro. Eu concluí, acabei de escrever. Vai ser um livro sobre os sacrifícios de Israel, um livro sobre o desejo de Deus de habitar no meio do povo dele, e todas essas questões. Vai ser muito legal. Esse livro vai sair em breve. Mas ao acabar, fechar o computador para concluir esse projeto, eu já comecei com um novo hiperfoco, e meu novo hiperfoco, meu presente de Natal, foi 30 livros a respeito dos místicos da história da igreja. Os místicos são as pessoas que viveram um cristianismo extremamente radical, e eles foram até o limite para descobrir até onde dá para se ir amando Deus de todo o coração. Eu estou fazendo essa pesquisa, estou lendo a biografia dessas pessoas, os escritos dessas pessoas, mas o ponto, de fazer essa pesquisa tem a ver também com a transição que eu estou sentindo na minha própria vida, nessa virada de ano, nessa nova estação, com tudo aquilo que a gente viveu nos anos passados, todas as dificuldades que nós enfrentamos. Eu estou sentindo Deus me chamando novamente para me recomprometer com uma vida profunda com Ele. Eu estou sentindo Deus me chamar para viver ainda mais comprometido, interessado, excelente no meu relacionamento com Ele. Não que eu esteja vivendo de uma maneira rasa ou descomprometida, mas eu sei que existe mais. E eu quero esse mais, eu quero esse muito. Isso tem a ver com o texto que a gente está lendo, O texto de Jeremias convida a gente para observar que, tudo bem você ficar cansado correndo com homens, mas o plano de Deus para nós não é que a gente corra naturalmente somente, mas que a gente corra e ganhe de cavalos. É claro que essa é uma figura extremamente poderosa e forte, porque humanamente é impossível, mas o que é a vida cristã se não depender de Deus para fazer algo poderoso ao lado de Deus, juntamente com Deus? O convite de Deus para nós não é que a gente fosse medianos ou medíocres, correndo uns com os outros e vivendo vidas médias, onde a gente não faz coisas muito erradas. Mas o convite de Deus para nós, para o discipulado, para imitar Jesus, é viver de maneira excelente, onde Deus é o centro de tudo e a vida com Deus permeia todos os aspectos das nossas vidas, e a gente vai muito além do que simplesmente correr com homens. A gente vence corridas e desafios muito mais intensos do que simplesmente os nossos desafios naturais, por conta de com quem estamos envolvidos. Eu estou vivendo essa transição, estou sentindo essa transição. Eu gostaria de desafiar a nossa igreja para olhar para 2026 não apenas como um novo ano, mas como o ano no qual a gente se recompromete a ser tudo o que Deus tem para nós. 2026 pode ser o ano onde a gente se recompromete, onde a gente assina de novo. Eu quero seguir Deus de todo o coração, eu quero jejuar, eu quero estar na palavra, eu quero abrir a minha vida, eu quero viver em comunhão em igreja, eu quero fazer discípulos, eu quero, acima de tudo, ser um discípulo imitador de Cristo na minha vida. Nessas minhas pesquisas, que eu falei desse novo foco que eu estou tendo, com certeza vai virar um livro, com certeza vai virar um outro projeto. Eu comprei esse tanto de livros pesquisando quais eram os principais escritos dos principais místicos da história da igreja, e eu comprei um livro de John Wesley que se chama O Tratado sobre a Vida Perfeita. John Wesley escreve a respeito de se viver uma vida perfeita. E para Wesley, nessa minha leitura introdutória, eu já descobri que vida perfeita é a vida que é aperfeiçoada no amor. E ela é perfeita ou aperfeiçoada para amar Deus e amar uns aos outros. Não é uma vida infalível, onde nada de errado acontece. Sim, nós vamos falhar e nós vamos pecar. Não é uma vida também absolutamente perfeita, porque perfeição somente Deus e somente depois da ressurreição dos corpos. Mas a vida perfeita dentro do escopo bíblico é o convite para a gente viver ao máximo
da graça de Deus disponível desse lado da eternidade para amar Deus com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os nossos pensamentos, onde Deus, ele deixa de ser parte da minha vida, ele toma o centro da minha vida. E o Evangelho deixa de ser só uma boa nova que resolve problemas para mim, mas o Evangelho é a maneira pela qual Deus governa e controla a minha vida. Tudo na minha vida agora está permeado por Deus. Em outras palavras, está permeado por amor, por amar, por orar e estar em comunhão com Deus. E também por um detalhe muito incrível, que é a gratidão, que é perceber a divina providência, perceber a graça divina em todos os aspectos das nossas vidas. Só Deus sabe como que eu preciso vencer nessas áreas, mas eu estou me recomprometendo e eu quero convidar você a olhar para 2026 como também o ano onde você se recompromete, o ano onde nós voltamos a correr atrás de Deus de todo o coração. Sabe, aquele fogo e aquele fervor que ficou para trás ou adormecido por causa das dificuldades desses últimos anos, sabe, as traições, as ofensas, os ataques nas relações, o coração ferido, as faltas, as perdas, as dores, todas essas coisas elas são reais. Mas a gente não pode negociar a nossa vida com Deus porque essas coisas aconteceram e quando elas estiverem bem, então a gente volta a pensar em Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vida e da nossa atenção, especialmente quando essas coisas acontecem, porque é nessas horas que a gente corre com cavalos e que a gente vence os terrenos difíceis. Deus ele está chamando a gente para livrar-nos dessa morte prematura que é viver por fora enquanto estamos mortos por dentro. É quando a gente desiste do máximo do que Deus tem para nós para viver o aceitável do que Deus tem para nós. Deus está livrando a gente dessa morte prematura para que nós possamos viver uma vida plena. Mas isso é desafiador. Porque Deus ele não vai simplesmente aceitar ou permitir que a gente fique confortável na mediocridade ou na média. Ele vai chamar a gente para viver de um modo muito além do mínimo e do básico. Ele vai convidar a gente para experimentar uma corrida com cavalos, que é vencer o impossível, que é experimentar o sobrenatural e a atuação de Deus nos nossos corações, nos dando graça para amar e obedecer de uma maneira completamente radical. Como eu já li com vocês, Jeremias 12, versículo 5, o texto vai falar: Jeremias, como assim? Você está ofendido porque todas essas coisas estão acontecendo com os ímpios? Porque os próximos estão também te atacando? Mas, cara, será que você está percebendo que eu tenho muito mais para você do que simplesmente correr com homens? Eu quero que a corrida da sua vida seja infinitamente superior e eu quero que, ao olhar para o que Deus tem para você, você possa ter a plena certeza que é impossível. Mas é no impossível que a fé e a vida com Deus que estamos construindo se destaca. Porque se Deus tivesse chamado a gente para viver vidas médias, não faria sentido o seu poder sobrenatural nos capacitar. Mas ao sermos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de imitação de Cristo, que vai muito além da média, que vai muito além da mediocridade, nós estamos saindo de correr a pé com homens para correr com cavalos. E nós estamos agora posicionando os nossos corações para enfrentar qualquer tipo de terreno. Né? A comparação que Jeremias faz, que Deus faz com Jeremias, é a seguinte: se você já fica abalado, né, aqui, se você já tropeça no campo aberto, onde tem paz, como que você vai lidar com a hostilidade do terreno do Jordão? O Jordão era um lugar de enchentes, onde o rio enchia, onde a mata, né, a vegetação era diferente do deserto, do campo livre, era densa, fechada, mais difícil de se andar e de caminhar. E Deus está falando: Jeremias, os planos que eu tenho para você são superiores. E eu estou usando todas essas coisas como uma preparação
para que você possa possuir e viver tudo aquilo que eu tenho para ti. Eu acredito que todos esses anos que temos passado, as dificuldades que temos enfrentado, não são a maldade de Deus em fazer essas coisas para o nosso bem, mas a permissão e a providência divina de permitir com que essas coisas cooperem para o bem daqueles que Ele ama. Deus, ele não tem planos ruins para nós, mas Ele permite que coisas ruins aconteçam dentro da sua providência para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus e estar preparados para uma corrida muito mais intensa do que temos vivido até agora. Será que você está preparado para 2026 ser muito mais intenso do que o seu 2025? Queridos, a gente pode se acomodar e viver na média, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Correr com cavalos, por outro lado, não é uma vida que prova para os outros que somos melhores, mas correr com cavalos é uma vida de excelência na fé. É uma fé centrada em Deus. É uma vida onde Deus é o principal observador e avaliador das nossas vidas. Eugene Peterson escreveu um livro especificamente sobre esse versículo, correr com cavalos. E nesse livro ele destaca a excelência de se caminhar com Deus, como, de fato, a corrida com cavalos. E a vida mediana é correr com os homens. E ele fala que quando nós colocamos Deus no centro, a gente faz com que a vida deixe de ser ensimesmada, onde nós somos o centro, e o bem-estar, o conforto e o sucesso e essas aprovações deixa de ser o grande objetivo das nossas vidas, e viver uma vida que agrada a Deus é aquilo que realmente importa. O melhor não é ter mais, nem ficar mais de boa. O melhor é estar no centro da vontade de Deus e ter Deus no centro de todas as nossas vontades. Ter Deus no centro de tudo o que fazemos. É como se Deus estivesse convidando a gente para, nesse novo ano, ter uma vida mais interessada em Deus do que mais interessada em nós. Nós já descobrimos o que uma vida interessada em nós mesmos pode nos dar. A gente descobriu já o resultado do egoísmo, do egocentrismo. A gente já descobriu até onde ficar extremamente preocupado com como vai ser as nossas vidas pode nos dar. O que isso pode nos dar? A gente já tem experimentado isso. E se a nossa vida fosse preocupada com Deus? Se o nosso interesse por Deus fosse a nossa grande ambição para 2026? Deus está chamando a gente para viver uma vida centrada nele, onde a partir daí, tudo que nós vivemos é uma corrida de excelência, é uma corrida de beleza, é uma corrida de amar, uma corrida de amor, onde Deus é tudo em todos. Nós não estamos mais no tempo de roubar de Deus o governo das nossas vidas e de voltar a se assentar no trono das nossas vidas. Eu não quero mais viver uma vida onde Deus serve para me servir, mas eu quero viver uma vida onde Deus é servido e amado e valorizado em tudo o que eu faço. Um grande desafio para a nossa geração, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, é entender, abraçar a realidade de que correr uma vida de excelência na fé não é uma vida que prova para os outros que somos bons. Não é usar o sucesso financeiro ou a estabilidade ou qualquer coisa que vá bem nas nossas vidas como prova de que eu sou bom ou como prova de que Deus está me abençoando. A gente já passou da época e da idade de olhar para coisas exteriores e falar, se isso está dando certo, então Deus está me abençoando. Não. Deus está convidando a gente para vencer, mesmo quando as coisas exteriores não dão certo. E essa é a vida centrada em Deus, a vida que realmente importa. Eu estou especialmente desafiado pela vida do profeta Jeremias ao ler esse texto e relembrar diferentes
histórias da minha vida e também da vida do profeta. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida para sempre. Foi ali onde eu me converti de fato, mas foi ali também onde Deus me chamou para o ministério. Por isso que eu nunca tive dúvidas do que faria, nem do que eu estaria realizando, fazendo da minha vida. Nunca pensei em outra coisa, outra carreira. Nunca sonhei nada mais, porque com 16 anos de idade eu já tinha plena certeza e convicção por causa de um encontro e uma experiência com Deus. E Deus me chamou usando o livro do profeta Jeremias. Eu estava num momento de adoração, oração no meu quarto. De repente, Jeremias 1, versículo 5 veio sobre mim. E aí, ao ler aquelas palavras, eu vi: Deus, você está me chamando para ser seu. Eu digo sim para isso. E essa decisão mudou a minha vida, mas também me conectou de uma maneira um pouco dramática ou intensa com o estilo de Jeremias, né? Jeremias é conhecido como o profeta meio depressivo, o profeta meio triste, o profeta meio cabisbaixo. E eu tenho visto isso de alguma forma na minha vida, onde eu não sou o melhor pregador para motivar uma conferência de jovens, mas por outro lado eu tenho visto também o fogo da palavra de Deus ardendo no meu coração por esses últimos 25 anos. E depois de ter dito sim para o Senhor, eu tenho provado de uma intimidade, de uma amizade com Ele tão profunda. E eu tenho visto também o resultado disso, da forma como a gente articula verdades difíceis de uma maneira simples, que toca o coração das pessoas. Sabe, ver tudo isso acontecendo, eu me lembro muito do profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias, quando você lê a sua história, você vai ver que ele tem vários episódios desafiadores. E eu queria que a gente olhasse para esses episódios e pensasse nas dificuldades também das nossas vidas e visse isso é correr com cavalos. É quando essas coisas acontecem e eu não desanimo, que eu estou correndo de maneira sobrenatural. É quando isso acontece, quando essas oportunidades acontecem na minha vida e eu não desisto e eu não desanimo, é nessa hora, são nesses momentos que eu de fato estou correndo uma vida excelente, correndo com Deus. Jeremias, ele se sentia completamente inadequado. Essa é a sua história no capítulo 1. Ele era pequeno, ele era novo, e eu me identifico com isso justamente com as coisas que eu faço hoje. Me considero novo, me considero não pronto, não escolho. Como que eu posso estar fazendo as coisas que eu estou fazendo? Eu me sinto inadequado. Mas imagina isso 20 e tantos anos atrás, né? Eu estou no ministério em um tempo integral, esse ano faz 22 anos já. E parecido com Jeremias, ele prega falando: fazem 23 anos que eu ministro, que eu prego essa mensagem. Outra coisa que eu me identifico, né, com Jeremias nessa virada de ano. Mas Jeremias, ele se sentia completamente inadequado. A sua mensagem era, às vezes não é o mais legal a se dizer. Eu acho que eu gostaria de ter algumas mensagens um pouco mais práticas, um pouco mais encorajadoras ou felizes, ou que tocasse aspectos mais superficiais da vida e que fizesse a gente se sentir bem, mas eu não sou esse. Deus não me chamou para isso. E eu acho que a base também não é o lugar para isso. É um lugar para onde Deus chama a gente para tratar coisas profundas dos nossos corações. Jeremias, ele sofre humilhação pública e dor ministerial quando ele é humilhado, preso, cuspido e várias outras coisas terríveis acontecem na sua vida e no seu ministério. E eu acredito que esse é um momento também para se correr com cavalos, né? Quando a gente sofre perseguição, tribulação, quando a gente sofre dores e perdas por causa da verdade, por causa do poder do evangelho. Jeremias, ele teve a oportunidade de desistir quando seu rolo foi queimado, mas ele foi e escreveu de novo. Ele teve a oportunidade de abraçar a depressão, por 23 anos pregar a mesma mensagem e as pessoas não entenderem, por ser lançado numa prisão no contexto onde ele tinha a palavra de libertação e ele estava preso.
Ele podia ter ficado completamente desiludido e desistido. Mas uma das coisas mais espetaculares é que no final do livro de Jeremias, né, indo para o final do livro, ele escreve uma carta para as pessoas que já estavam no exílio babilônico e ele toma uma atitude. E essa atitude para mim é correr como cavalos. No meio de uma deportação nacional, de um ataque estrangeiro, Jeremias escreve para essas pessoas: orem pela paz da sua cidade. Cara, essa é a vida excelente. Orem pelo bem-estar da sua cidade, pela transformação da sua cidade. Isso é correr com cavalos, que é quando, sabe, eu quero que essa cidade pegue fogo, eu quero que Jesus volte logo, eu quero que tudo isso acabe no fogo do inferno, eu quero que essas pessoas se lasquem, eu quero que esses meus companheiros de trabalho, eu quero que esses meus parentes, eu quero que essas pessoas que me agridem e me ofendem, eu quero que eles tenham, né, o juízo que eles merecem. Jeremias fala, não, para correr com cavalos numa situação de adversidade, nós precisamos orar para que vá bem, para que se vá bem. E a outra coisa que Jeremias faz é que no meio do caos, onde a própria terra dele está sendo deportada, retirada da terra, ele compra um terreno. Ele compra um campo no meio da invasão estrangeira. Imagina, os portugueses estão passando agora no Canal de Vitória, estão dizimando e matando milhares de indígenas, estão conquistando as terras, e no meio disso tudo, a gente fala, não, eu vou comprar um terreno aqui na Avenida Vitória, porque eu sei que Deus vai restaurar todas essas coisas. Porque eu sei que Deus tem bons planos para esse lugar. Porque eu sei que o plano de Deus não termina com essa invasão, com esse ataque, com essa dor, com essa perda. O plano que Deus tem para mim é de paz e não de mal, para me dar um fim incrível. E o fim que Deus tem para você é que você seja parecido com Jesus e que você imite Jesus. Esse é o fim que Deus tem para você. O fim que Deus tem não é que todas as coisas sejam restituídas, ou que você não tenha problemas, ou que se você perder alguma coisa você ganhe 12 vezes mais. Às vezes essas coisas acontecem, às vezes essas coisas não acontecem, e o ponto não são essas coisas. O ponto é que Deus tem um bom plano para nós, e o plano dele é que a gente viva uma vida excelente, correndo com cavalos, avançando de maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, pela atuação da graça de Deus nos nossos corações. A gente pode amar mais, perdoar mais, servir mais. Queridos, Deus está convidando a gente para nesse ano 2026 assinar de novo o nosso compromisso sagrado de correr uma vida excelente e de dar tchau para a mornidão, para a mesmice, para a mediocridade. A vida de Jeremias é a sua própria mensagem. Deus pergunta para ele, pô, Jeremias, você vai correr com os cavalos ou você vai correr só com os homens? Você vai ficar de boa no terreno plano ou você vai conseguir dar conta de lidar com os terrenos difíceis? Sabe, a vida cristã, querido, é quando as coisas ficam difíceis e mesmo assim o que sai da nossa boca é: Deus, eu te amo, e Deus, eu sou grato por tudo o que você tem permitido acontecer na minha vida. É quando as coisas ficam difíceis, quando as pessoas faltam, quando as circunstâncias não são favoráveis e mesmo assim nós estamos completamente tomados de gratidão e de amor. É quando antes da crise a gente faz a decisão pela vida perfeita. E quando a crise vem, a vida perfeita permanece sendo o nosso objetivo, correr com cavalos. Eu não acho que Deus está puxando a orelha de Jeremias aqui no 12:5. Eu não acho que essa palavra também é um puxão de orelha para você. Eu não acho que essa palavra é uma correção. Eu acredito que Deus está convidando a gente para maturidade. E eu acho que Deus está aumentando o ritmo das nossas vidas para salvar as nossas almas da mediocridade. Eu acho que Deus está preparando 2026 o contexto ideal para que nós possamos buscá-lo de todo o coração. Eu acredito que 2026 Deus está organizando todas as coisas para o nosso bem.
e o nosso bem é imitar Jesus. Eu acredito que tudo que Deus vai fazer por meio das ICs, da sala de oração, dos cultos de domingo, das interações e das conversas, Deus vai usar tudo isso para a nossa formação espiritual. Deus vai fazer com que a gente chegue no dezembro do próximo ano ainda mais apaixonados por Jesus, ainda mais gratos pela providência divina. Eu acho que Deus está preparando um ano incrível para a base. Eu estou muito confiante. Sabe, isso que está acontecendo no meu coração, esse fogo renovado por viver uma vida perfeita, eu queria dizer para vocês, queridos, não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Não quer dizer que as coisas não vão, nos frustrar. Quer dizer que eu não quero viver menos do que tudo o que Deus tem para mim desse lado da eternidade. E se Deus me der graça para correr com cavalos, eu quero descobrir até onde alguém pode ir na sua busca por ser plenamente cheio de Deus. Eu quero descobrir qual é o instante anterior do coração humano explodir de amor por Deus. Eu quero experimentar tudo o que Deus tem para mim nessa geração, para essa hora da história. Queridos, as trevas estão crescendo, mas a luz da glória de Deus vai irradiar e vai dissipar as trevas por meio de ti, por meio de você. Sabe, a confusão vai ser dissipada por meio da sua clareza, por meio da sua sabedoria. Quando o espírito humano é tomado pelo espírito de sabedoria e de conhecimento, esse evento é aquilo que muda a história. E Deus está convidando a gente a colocá-lo no centro de tudo, a abandonar o conforto, o que os outros pensam de nós, o que a gente acha que seria um bom resultado, e abraçar a vida que Deus chama de grande. Agora, a minha pergunta para você é: será que você está cansado simplesmente de viver o básico? Ou o básico já está te esgotando? Será que a média já está deixando você exaurido? Deus tem muito mais para você. Nesse próximo ano, nessa próxima semana, nesses próximos dias, faça um compromisso com Deus, de se comprometer com Ele de todo o coração e de buscar tudo aquilo que Ele tem disponível para você, para sua família, para sua vida, desse lado da eternidade. Queridos, vamos rejeitar de uma vez por todas o evangelho que nos serve e abraçar o evangelho que serve e glorifica a Deus. Essa é a minha exortação e a minha palavra de encorajamento para a nossa igreja no encerrar desse ano 2025. E eu quero te ver em 2026 comprometido com as ICs, a fazer discípulos, a abrir a sua casa, a multiplicar a sua IC, a proclamar o evangelho, a batizar pessoas. Queridos, se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Eu quero te convidar e te desafiar a, nesse ano, se comprometer com a sala de oração, a estar presente nas reuniões de oração, a fazer da oração a atividade central do seu cristianismo. Se não temos Deus no centro das nossas vidas, não temos nada, mesmo que tudo vá bem. Dificilmente tudo vai bem sem Deus no centro. Eu quero te comprometer a estar presente nas atividades, nos domingos, nos cultos, nas programações, nas conferências, nas escolas, nos treinamentos, em tudo que a gente for fazer, a viver esse calendário 2026 de todo o coração, aberto, profundamente comprometido com o que Deus tem para você. Queridos, nós não aceitamos menos do que tudo o que Deus tem. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela sua palavra e pelo convite e o desafio que você fez para Jeremias de correr com os cavalos. Eu oro para que nessa hora o Senhor possa enviar o teu Espírito, que nos ajuda a dizer sim a tudo que o Senhor tem nos desafiado. Pai, envia graça, poder sobrenatural, para que possamos te obedecer de todo o coração. Livra-nos da mornidão e da mesmice. Nesse ano nós queremos nos recomprometer com a palavra, com o jejum, com a oração, uns com os outros,
com as disciplinas espirituais exteriores, as disciplinas espirituais interiores, as disciplinas espirituais coletivas, tudo aquilo que o Senhor faz na base, na igreja, em mim, dentro de mim, por meio de mim, Deus, usa-me para a tua glória. Eis-me aqui, envia-me. Eu quero ser o seu amigo, eu quero viver uma vida perfeita junto com você. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, um excelente fim de ano e a gente se vê.